Por esses dias aí você deve ter ouvido falar muito sobre orçamento secreto do governo federal. Mas o que seria esse tal de orçamento secreto? Mas antes eu gostaria de falar com você um outro assunto. Você deve se lembrar de uma série de TV chamada Mad Men, que estava ligado a meio que o início ou fortalecimento assim de novas tendências de propaganda ali na década de 50, 60 nos Estados Unidos. Avenida Madison, então por isso o seriado se chamava Mad Men, né? Os Homens da Avenida Madison, ou algo do gênero. Acontece que você assistindo o programa ali, você percebe bastante o esforço do comum que acontece até hoje de qualquer profissional da propaganda, de escolher um produto e tentar defini-lo com uma frase ou uma palavra, a fim de que aquilo remeta a algum conceito e que você aí como consumidor comece a perceber aquela marca ou produto de uma maneira diferente da qual de maneira tal que você comece a se interessar por comprar aquele produto. E aí você, se teve a oportunidade de assistir o seriado, você há de convir que a importância de uma frase bem colocada no momento certo, uma ideia, uma imagem, uma associação de coisas ali que podem fortalecer muito o produto e faz com que as vendas caiam se ela for mal feita e faz com que as vendas subam muito se todo o engajamento ali, a definição, a estratégia e conseguir alcançar o consumidor de tal maneira que ele vai comprar mesmo o produto e as vendas vão às alturas. Por isso gasta-se muito dinheiro, as empresas gastam muito dinheiro em propaganda. Boa parte dos produtos que você compra, o valor agregado que está ali não está só no produto em si, é como ir numa cafeteria e achar que você só está consumindo um cafezinho e você acha caro o cafezinho. Não, você está consumindo toda aquela estrutura que está ali, a mesa limpa, mesa disponível, um bom atendimento, o ambiente em si. Então isso tem que custar um pouco mais do que um simples cafezinho. Mas tem gente que tem dificuldade, olha para o cafezinho e acha caro. Volto a dizer, não é só o cafezinho. Mas ali não depende muito de propaganda, depende mais de outras coisas. A questão é que, fazendo um comparativo do que vem acontecendo já há alguns anos no Brasil e no mundo, o jornalismo se tornou uma profissão inversa da propaganda. Quando o jornalismo tenta, por meio de palavras e frases, fazer um trabalho de denegrir, de diminuir uma pessoa, uma situação, ou de aumentar um problema, fazendo ele parecer uma outra coisa. A ponto de um jornalista aí, para não dizer que a economia melhorou, ele disse que a economia despiorou. Isso é a essência do marketing sendo utilizado no jornalismo. Pode até ser que na origem, nem me importo muito de dizer se surgiu em um ou em outro, quem foi que percebeu primeiro. Acontece que são poderes contraditórios, em que um é contratado para tentar valorizar e melhorar o produto, e o outro, quando não recebe as verbas de marketing do governo, por exemplo, tende a ficar falando mal do governo. Então, daí surge então o famigerado orçamento secreto. Bom, peraí. Se é um orçamento secreto e todos sabem, já tem aí uma contradição em termos. Não é secreto, já acabou a conversa. É só uma palavra, uma frase de efeito a fim de tentar denegrir algo que no fundo já existe há bastante tempo. Isso é resquício da nossa Constituição, implementada por sociais-democratas e esquerdistas, que faz com que o sistema seja, na teoria, presidencialista, mas na prática é uma mistura ali de parlamentarismo presidencial, tem até judicialização governamental, uma coisa bastante estranha, que os três poderes ali certamente acabam tendo certos conflitos além do que deveria ser, gente atuando fora dos seus limites, e aí fica uma guerra aí que é meio que uma guerra midiática, porque o que acontece lá nos bastidores da política, você nunca fica sabendo exatamente. Costumo dizer, nem quando a notícia é boa a gente fica sabendo exatamente o que aconteceu, quanto mais quando as notícias são ruins. Então, simplesmente o que acontece? O governo, para ter apoio, já que é assim que é, gostaria que fosse diferente, que pudéssemos implementar aí uma nova Constituição, uma reforma constitucional, alguma coisa que pudesse impedir um pouco esse toma lá da cá, né? Só faço isso se você fizer aquilo, só voto no seu projeto. E aí então fica aquele jogo
e quem tem a caneta para determinadas coisas ainda, já que o STF tem tentado tanto tirar o poder do Executivo, para assinar alguns projetos, fica aí prova aquilo, a gente faz aquilo. É um jogo político que a gente tem há mais de 30 anos no Brasil. Ruim ou bom, não foi esse governo que estabeleceu isso, já está aí há bastante tempo. No começo do governo Bolsonaro, a mídia criticava o governo porque não conversava com o centro. Depois que passou a conversar e negociar com o centro, a mídia passou a criticá-lo porque está negociando com o centro. Então, você faz a mesma coisa, uma hora você ganha crítica, outra hora, quando você faz o oposto, você ganha crítica também, ou seja, só crítica. Mas, enfim, o que acontece é que o governo vai lá e assina emendas parlamentares com verbas em que cada deputado recebe para gastar na sua região. O correto seria ter um projeto em mãos e chegasse assim e falasse, olha, eu preciso de tanto para aprovar esse projeto para a saúde, para a educação, para a segurança. Mas, enfim, o que acontece é o contrário. Aprova-se a verba e depois o deputado estadual, federal, lá vão conversar do mesmo partido, tentando encontrar na base deles onde gastar esse dinheiro. A ponto de chegar a perguntar para cidades de políticos aliados, assim, você tem algum projeto aí de saúde, alguma coisa? Eu estou com uma verba aqui, eu estou procurando onde destinar isso. Então é só isso, é uma inversão do fluxo das coisas. O correto seria ter um projeto, depois você aprova o dinheiro, vai lá e faz o projeto. Mas fazem uso político disso, para quê? Para demonstrar alguma força na sua região e conquistar eleitores e votos e ficar exposto na mídia de maneira, em tese, positiva. Ali os deputados federais, senadores também, sei lá. O que acontece é que agora a mídia, que passa a ser um jogo aí de falsificação da sua função, da sua origem, não é essa a função do jornalismo, né? Uma espécie de transfiguração de palavras em tentando inverter o sentido das coisas, fazendo com que o que é público as pessoas pensem que é secreto, que está escondido. Nossa, você ouviu falar do orçamento secreto? E aí tem gente desavisada que já está predisposta a querer só ouvir notícia como se tudo fosse uma coisa ruim ou deturpada, que acreditam até numa corrupção de uma vacina que foi de uma propina que não foi paga. É o pré-crime, né? O cara vai ser julgado por um crime que ele não cometeu. O autoritarismo, a ditadura, o totalitarismo midiático está seguindo aí a torta e a direita, e a gente fica aqui sendo bombardeado sem saber muito bem o que dizer desse monte de coisa que muitas vezes não chega nem perto de parecer o que de fato é. Fique atento. Se gosta do canal, curta, siga, indique aos amigos. Estamos ultrapassando aí 1000 seguidores. Muito obrigado por sua audiência e vamos seguindo o barco aí dentro do possível, esclarecer o que é de fato tudo isso que vem acontecendo dentro do possível. As palavras, como eu venho repetindo exaustivamente, não fazem mais o menor sentido. Não fazem mais ligação entre objeto, coisa, ou sei lá o quê. Um abraço e até o próximo vídeo.